Dessa vez a pergunta é por que tememos a morte? Então bora que bora. Bora lá, vocês querem começar falando ou querem que eu comece falando? Cara, a resposta, eu vou parecer um pouco repetitivo, né, por conta do debate passado, mas, como eu disse, as perguntas são um pouquinho semelhantes, então pode ser que tenha algumas semelhanças também nas respostas. Eu acredito que nós tememos a morte muito porque, é, não a morte em si, mas o fim da vida ou o que tem depois dela, né, é muito desconhecido, como a gente acabou de comentar no tópico anterior. Então pode ser que sejam análises muito subjetivas e dentro dessa subjetividade que a gente comentou, esse temor à morte também pode variar, porque eu já cheguei a relatos de pessoas que não temiam a morte, porque eles já tinham convicção, ou pelo menos tinham uma ideia muito clara do que ia ter depois. Então, se essas pessoas que eu já observei morressem hoje ou daqui a uma hora, elas não iam se sentir tão impactadas. Claro, iam ter um certo ressentimento, né? Devido às coisas que tem aqui na Terra, muita gente, mesmo que não tema tanto a morte, tem um certo apego com as pessoas e coisas do mundo. E, e aí essas pessoas acabam não temendo tanto a morte. Elas aceitam a morte de uma forma muito mais natural do que algumas pessoas que, por exemplo, acreditam que não tem nada depois. Mas varia de pessoa para pessoa. E sobre isso que eu acabei de dizer também, eu acredito que justamente esse apego que a gente tem com as pessoas e coisas desse mundo é o que faz com que o que faz com que a maioria das pessoas tenha uma morte, né? No sentido de, tipo, a minha vida, o que eu tenho agora, o que eu posso tocar, o que eu posso ver, o que eu posso sentir, é o que eu sei que eu tenho, é a única certeza que eu tenho nesse mundo. E, na verdade, nem é uma certeza absoluta, porque existem aqueles questionamentos que a gente vive ou não, se é que estamos num mundo real ou não. Mas a real questão é essa, nós estamos muito apegados às coisas do nosso dia a dia, às pessoas, e saber que depois da morte talvez não estaremos com essas coisas que nós estamos tão apegados, é uma coisa que realmente chega a assustar muitas pessoas. Exatamente, Pereira. Exatamente o ponto que eu queria tocar, você pegou, cara. Eu acho que é muito disso, essa aversão à perda, né? Aquele termo que o Cruz ele falou pra gente. Eu não sei se qual causa qual, se eles andam juntos ou não, mas eu sei que eles estão interligados, sabe? A gente não quer perder as coisas que a gente tem. E isso é uma das coisas que assusta a gente quando a gente vai falar de morte, porque eu sei que quando a morte chegar, a vida, que é a coisa que eu tenho mais certeza de ter ou não, vai embora junto com ela. E aquela história da seleção natural, né, que a gente também já comentou. Aqueles seres que buscam continuar vivos, eles vão ter mais chances de sobreviver e sobrevivendo vão ter mais chances de reproduzir. Então, eles vão deixar mais descendentes do que aquele cara que, por mais estranho que pareça, busca a morte ou que não evita ela. Então, eu acho que tem esse detalhe. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, podem fazer agora que eu queria falar de uma outra coisinha, ainda em medo da morte. Oi, Edu, outra coisa que eu queria comentar sobre esse mesmo assunto é que também, tipo, o ser humano, ele gosta muito de ter segunda chance, né? Então, com tanto problema que a gente tem aqui no mundo real, eu acho que o medo de não conseguir resolver esses problemas a tempo é algo que é um medo que tá em muitas pessoas, né? Sem falar também que essa percepção pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da religião que ela tenha. O Pereira falou agora há pouco. Pois é, como você falou agora, achei que você ia até tocar em outro ponto quando você falou que a gente gosta de uma segunda chance. A morte, ela não tem segunda chance, né? A vida é uma só. É no primeiro strike que você tá fora. Uhum, Eu achei que você ia tocar exatamente. nesse ponto, né? Não tem, é Uhum. por isso que a morte assusta tanto, porque você não vai ter uma segunda chance. É essa chance aqui e acabou. Acho que esse é o medo, Interessante. aliás, porque você É, gosta de ter segunda chance. E justamente pela morte, só te dá uma chance só, é o que deixa as pessoas com muito medo, né? é outra coisa. Muito É temor. verdade. Se você pegar essa análise de tentativa, né? Se, por exemplo, se você estivesse num jogo, se você tivesse apenas uma tentativa e você podia acertar ou não, tem muita pressão, né, em cima de você. Pois É é. verdade. Quando você tá jogando Pac-Man, tá ligado? Você só tem uma vidinha lá.
Você fica com puta cagaço de, sei lá, os Uhum. fantasminha passar em cima de ti. Mas E essa é a dependendo. brincadeira, cara. Quando você tá com mais. Quando você pega uma vida extra, quando você já começa o jogo com muita vida, né? Que é o que acontece sempre, você não tem tanto medo de perder. Se a gente tivesse várias mortes e várias vidas, seria Uhum. engraçado, né? Acho que nas primeiras vidas poderia acontecer de como muitas coisas que a gente tem várias chances aí, da gente desperdiçar várias delas, né? Então eu acho que eu não sei se faria diferença, claro, né? Mas pra muita gente às vezes não faria. A pessoa ela só ia começar a se preocupar mesmo quando chegasse na última. É o clássico efeito da Cara, procrastinação. eu não sei se vocês já assistiram, mas Jumanji, ele acontece justamente isso. As pessoas têm 3 vidas, se eu não me engano. Acho que são só 3. E aí elas ficam com muito medo justamente no final. Tipo, no primeiro elas morrem por alguns motivos meio bestas, mas aí no final elas ficam com muito medo de morrer, assim, porque só tem uma vida. E aí o temor de acontecer qualquer coisa aumenta pra caramba. Tanto é que elas ficam muito mais prevenidas, né, em relação a situações que podem vir a acontecer do que antes. Verdade, cara. É verdade. Mas sobre essa questão de grau de medo da morte, é justamente isso que eu queria falar, cara. Eu acho que assim, a gente tem muito medo da morte, mas não é a todo momento, né? Até porque a gente só fica com esse medo muito grande da morte quando a gente fala dela, quando a gente lembra dela. Mas quando você tá perdendo seu tempo rolando uma página de YouTube, de Instagram, de qualquer rede social, entendeu? Quando você tá perdendo seu tempo numa discussão boba, num trabalho que você não gosta, referências, numa coisa que você não quer fazer, muitas vezes você não lembra, né, da tal da morte. Você não se assusta tanto com ela assim, fica suando frio, da mesma maneira que quando você se lembra efetivamente dela, né? Então eu acho que a gente não tem tanto medo assim, não. Só quando a gente lembra. E outra, principalmente quando a felicidade ofusca essa morte, né? Ah, eu tô aqui muito, eu tô felizaço aqui debatendo com vocês. Então eu não vou, primeiro, se não fosse de morte, eu não ia nem estar lembrando da morte. E agora que eu tô lembrando que eu vou morrer em algum momento, isso não me prejudica, né? Porque enquanto eu tô feliz, eu não vou estar triste. Então, não me incomoda. Isso assusta, sei lá, você tá pensando assim no nada e fala, puxa, cara, agora eu vou morrer, eu tô perdendo meu tempo que eu vou morrer, meu Deus do céu, caramba. Comentários aí. Eu concordo, Edu, e eu acho que, tipo, muitas das coisas que acontecem na nossa vida são, tipo, só aconteceriam se estimulasse a situação. Por exemplo, sei lá, você vê uma barra de chocolate na TV e te dá uma vontade de comer. E aí você vai lá e come. Eu acho que com a morte acontece mais ou menos a mesma coisa. Você vê, sei lá, uma cena de velório num filme, e aí você começa a pensar na morte. Tipo, caramba, isso realmente, tipo, pode acontecer comigo a qualquer momento, e você fica com aquela pressão. E aí o medo aumenta. Mas eu acho que isso é normal, depende de momento para momento, né? Pois é, mano. Exatamente. E eu acho que isso é um pensamento que devia estar encarnado na cabeça das pessoas, né? Tá sempre lembrando disso. Esse é um dos motivos pelos quais esses debates que a gente faz, eu acho que as pessoas tinham que fazer também, né? As pessoas tinham que parar pra pensar, porque quando você se lembra, não é escondendo que você vai morrer, não é fazendo o que a gente falou que a gente ia fazer lá no começo, lá na primeira parte, que é não falar de morte, que ela vai deixar de existir e que você não vai precisar se preocupar com ela, que ela não vai chegar e que você vivendo uma vida medíocre, você vai, sei lá, se dar bem, tipo, não vai acontecer nada, ou você vai morrer de qualquer jeito. Não, cara. Você vai morrer, você aceita isso, né? Você vive a sua vida, aí a morte vai chegar, isso vai acontecer, entendeu? Mas se você tentar esconder, tentar negar, você só vai sofrer, você vai perder seu tempo, sabe? E continuar na vida que você tá ainda. Cara, eu concordo bastante. Eu acho que, assim, é justo nesses momentos que você dá mais valor à vida. É impressionante. Às vezes você não pensa nesses assuntos, né? Mas é justamente quando você tem lá o despertador mental, tipo, aparece uma cena de velório num filme. Aí você relaciona com morte, logo você relaciona com o valor que você tá dando à sua vida. O que você tá fazendo da vida? Tipo, você tá fazendo algo que vale a pena, que você acredita. Você começa a rever muitas coisas do que você está fazendo no dia a dia, né? Verdade, aí eu já termino aqui porque eu vi que tem muita gente querendo falar ainda. É, rapidão. Que é o seguinte: quando você tá feliz, você muitas vezes acaba esquecendo da morte, né? Que é aquilo que eu comentei. Mas algumas vezes, vou falar por mim, né? Pelo menos acontece do caso de tipo, eu tá tão feliz que eu caio no primeiro caso que a gente debateu. Eu não quero perder toda essa felicidade que eu tô tendo. Então, de qualquer maneira, por mais que a gente debata, acho que por mais que a gente entenda o assunto, e isso é importante, porque pelo que eu acabei de falar, né? Fugir 100% em todos os momentos do medo da morte, pode ser que alguns consigam, pode ser que outros não, mas eu não sei se é uma tarefa tão fácil assim. Agora fiquem à vontade aí para comentar. Dentro desses comentários que vocês falaram,
Eu só queria lembrar também que diversas vezes nós vemos casos de crianças, né, que eles falam da morte com muita naturalidade e aí chega um adulto e repreende essa criança. Não sei se vocês já repararam nisso, mas se você pegar tentar conversar com uma criança de 6 anos, ela vai conversar sobre morte de uma forma muito mais natural do que uma pessoa de 40, 50, 60, talvez. E aí cabe a gente fazer uma certa análise, né? Talvez quanto mais próximo da morte você está, mais difícil seja lidar com esses diálogos que a gente está citando aqui. O que não deveria acontecer. Acho que se você realmente conversar sobre a morte com muito mais naturalidade, assim como as crianças mesmo, acho que as pessoas acabariam sofrendo menos com isso. Uhum. A gente tá falando um caso especial só de morte, né? Mas eu acho que isso é pra grande maioria de. Na verdade, pra tudo, né? Que é aquela velha ideia. A gente só vai conseguir agir direito e ter ações assertivas que realmente nos fazem feliz quando a gente sabe o que a gente tá fazendo, né? Quando a gente não é pego de surpresa por nenhuma coisa que tá no mundo, que a gente não pode evitar, mas que a gente desconsidera. É justamente quando você sabe como as coisas funcionam que você pode tomar as melhores decisões para ser efetivamente feliz. Enquanto você não sabe das coisas, você tá naquele mundo acorrentado, né? Que é como a gente comentou no passado no trabalho de filosofia, você pode até viver bem no seu. Vivendo a sua vida até onde a sua corrente permite, dentro da sua caverninha. Exemplo do diálogo do exemplo da caverna do Platão, né? Não, do Sócrates, não lembro agora. Um dos dois aí. Você pode estar felizão lá, tranquilo, vivendo sua vida e feliz lá, mas vamos supor que por algum momento você queira passar de onde a corrente permite, você vai perceber que está acorrentado, né? Isso vai causar sofrimento. Então, por mais que você queira esconder da criança, voltando para o nosso exemplo, né? Por mais que você queira esconder da criança que a pessoa morreu ou não, repreender, ela tá ali. Enquanto mais você negar, menor vai ser a chance de você ter uma decisão assertiva, uma decisão que vai realmente te trazer feliz, principalmente quando você tiver que lidar com isso, né? Que é o caso que você vai ter que sair da corrente.